O vídeo de hoje é sobre o enigma do farol de Eileamore. Os acontecimentos que envolvem este farol são tão estranhos que inspiraram um filme em 2018. Mas as estranhezas não se limitaram aos que estavam de serviço no farol naquele fatídico dia. Um trabalhador que deveria ter substituído outro a quando dos desaparecimentos, acabou por ter um destino trágico apenas alguns meses depois, mas vamos lá. A história do farol de Eileamore remonta ao século XIX, quando foi construído para guiar os navios que navegavam pelas perigosas águas da costa escocesa. Mas este farol guarda um segredo sombrio que intriga os amantes do sobrenatural até hoje. O incidente mais notório envolvendo este farol ocorreu em dezembro de 1900. 3 guardas do farol, James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur, simplesmente desapareceram sem deixar rastro. As circunstâncias desse mistério são verdadeiramente intrigantes. Tudo começou no dia 26 de dezembro de 1900, quando um navio se dirigiu para as Ilhas Flannan, nas remotas águas escocesas, com destino ao farol de Eileamore. O capitão James Harvey e Joseph Moore, um substituto, estavam a bordo. Moore estava indo para Eileamore para seu próximo período de serviço de 6 semanas. Quando chegaram à ilha, o capitão ficou surpreso ao não encontrar ninguém aguardando a chegada deles. Após várias tentativas de chamar a atenção sem resposta, Moore optou por remar até a costa e seguir pela íngreme escadaria de 160 degraus que levava ao farol. Ao chegar lá, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. A porta do farol estava destrancada e no hall de entrada, notou apenas um casaco pendurado. Na cozinha, uma refeição estava pronta na mesa, um pedaço de carne comida pela metade, picles e batatas, e uma das cadeiras estava tombada, como se alguém tivesse saído com pressa. A situação mais estranha de todas era que o relógio havia parado. Ele procurou por todo o farol, mas não encontrou nenhum sinal dos guardas desaparecidos. Rapidamente retornou ao navio e informou o capitão. Este, por sua vez, ordenou uma busca em toda a ilha com o objetivo de encontrar os 3 homens, mas sem qualquer resultado. Harvey enviou então um telegrama para a sede do Conselho do Farol do Norte em Edimburgo, dizendo o seguinte: um terrível acidente aconteceu em Flannan. Os 3 guardiões, Ducat, Marshall e alguns ocasionais desapareceram da ilha. Quando chegamos lá esta tarde, nenhum sinal de vida foi visto na ilha. Disparou um foguete, mas como nenhuma resposta foi dada, conseguiu pousar Moore, que foi até a estação, mas não encontrou nenhum Keeper lá. Alguns dias depois, Robert Muriad, o superintendente do conselho que recrutou e conheceu pessoalmente os 3 homens, chegou à ilha para investigar o que tinha acontecido, mas encontrou apenas o que já tinha sido relatado por Moore, exceto uma coisa: o registro diário do farol. Ao começar a ler, percebeu que os últimos registros eram em vulgares. Thomas Marshall tinha feito um registro no dia 12 de dezembro, descrevendo o tempo como ventos fortes como nunca vistos antes em 20 anos. Ele também anotou no livro que James Ducat, o chefe do farol, estava muito quieto, e que o terceiro assistente, William, estava chorando. Isso era estranho, pois William era conhecido no continente escocês como um lutador duro, e não fazia sentido um homem com esse perfil chorar por causa de uma tempestade. No registro do dia 13 de dezembro, estava escrito que a tempestade continuava e que os 3 estavam orando. Mais uma vez era estranho ver 3 homens experientes, em um farol a mais de 60 metros acima do nível do mar, com medo de uma tempestade, quando supostamente estariam perfeitamente seguros. A última entrada no diário data de 15 de dezembro. Estava escrito: a tempestade acabou, o mar está calmo. Deus está acima de tudo. Mas agora vem o mais sinistro. Não houve relatos de tempestades na área nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Pelo contrário, o mar esteve calmo nesses dias e o tempo apenas piorou a partir do dia 17 de dezembro. Outro dado curioso é que havia escritas em uma lousa anotações de trabalho para os 2 dias seguintes, o que sugeria que tudo estava planejado como de costume. Navios que passaram notaram que a luz estava acesa na noite de 14 de dezembro, mas apagou na noite seguinte. Depois de investigar o livro de registro, passou a atenção para o único casaco deixado no hall de entrada. Era muito estranho em pleno dezembro, com aquele frio horrível, um faroleiro sair sem casaco para fora do farol. E mais, ao que tudo indicava, os 3 faroleiros abandonaram seus postos simultaneamente, indo contra as regras e regulamentos estritos que proibiam tal ato. Outros indícios foram descobertos próximo à plataforma de desembarque. Algumas cordas estavam espalhadas entre as rochas. Essas cordas eram normalmente armazenadas numa caixa a 21 metros acima da plataforma. Então uma suposição era de que talvez a caixa tivesse sido deslocada e caído, levando os faroleiros a tentar recuperar as cordas quando uma onda inesperada os surpreendeu e os arrastou para o mar. Essa foi a primeira e mais plausível teoria, incluída no relatório oficial de Robert.
No entanto, essa explicação não convenceu, uma vez que os faroleiros eram experientes e parecia ilógico que fossem surpreendidos por uma onda ou saíssem do farol, naquelas condições de frio sem levar casacos. A principal questão continuava sendo as condições climáticas na altura. Eles tinham certeza de que o mar deveria estar calmo. Estavam confiantes disso porque o farol era visível da vizinha ilha de Lewis, e qualquer clima ruim teria impedido a sua visão. Segundo os moradores locais, não houve relatos de tempestades na área naqueles dias. Alguns especulam que um súbito surto de insanidade poderia ter desencadeado os eventos naquele dia de inverno. No entanto, há também aqueles que defendem teorias envolvendo invasores estrangeiros que teriam capturado os homens, bem como abduções alienígenas. Outros rumores afirmam que os homens foram levados num navio fantasma. Nas décadas seguintes, os guardas subsequentes em Eleanor relataram ouvir vozes chamando pelos nomes dos 3 homens desaparecidos. O mistério do farol de Eleanor persiste até os dias de hoje, e tudo o que se sabe é que algo ou alguém os fez desaparecer há mais de 100 anos naquele dia de inverno, tornando um dos eventos mais intrigantes da história marítima escocesa. Muitos visitantes também relatam experiências sobrenaturais ao explorar a ilha, como vozes misteriosas, sombras em movimento e uma inexplicável sensação de presença constante, como se estivessem sendo observados o tempo todo. Esta história é tão fascinante que ganhou vida em 2018, com o filme O Desaparecimento, um thriller psicológico estrelado pelos atores escoceses Gerard Butler, que interpretou Ducat, e Peter Mullan, que interpretou Marshall. O farol de Eleanor é sem dúvida um local de mistério e fascínio. Se você estiver na Escócia e em busca de aventura, esta é uma parada imperdível. Espero que tenham gostado do mistério de hoje. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like fantástico que tanto nos motiva. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.